Se alguém me dissesse lá atrás que eu teria um negócio, teria uma empresa, seria empreendedor, que eu teria centenas, milhares de clientes, provavelmente riria, falaria, cara, você não sabe de onde eu vim, você não sabe quem sou eu, como eu poderia chegar aonde eu estou hoje. Na verdade, ela começou na casa do meu avô, na oficina de casa, montando um primeiro computador e um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Meu nome é Renan Lopes, fui criado em Itaquaquecetuba, interior de São Paulo, onde eu vivia numa casa bem simples, mas cheia de vida, né? Quem não teve uma família que sempre convivia na casa da avó, do avô? Eu morava com os meus avós, minha avó Ivone, meu avô João, minha avó cuidava de casa, meu avô trabalhava em casa, mas como mecânico, a gente tinha uma garagem onde ele era mecânico, e ao longo do tempo ele consertava tudo. E numa trajetória bem interessante, porque ele já era uma pessoa mais velha, cerca de 40 anos ali, e no início da minha vida, como morava com eles, cerca ali dos 6 anos, 7 anos, 8, ele começou a fazer uma transição, ele saiu da mecânica, parou de mexer com carros para começar a informática. Olha só que interessante, ali meados de 2006, 2007. E ali foi quando eu comecei a montar o meu primeiro computador, com, sei lá, 9 anos de idade, algo assim, ali em torno de 2007, me lembrando agora. E foi muito interessante, porque foi o primeiro contato em fazer algo, criar algo. Eu acho que, se a gente pensar, não vou aqui dizer sobre só histórias tristes, sabe? Começa numa casa pobre, não sei o que lá, e aí é difícil. Acho que, putz, é muito, como que eu posso dizer? Vitimista, mas eu não quero chegar nesse tom. Quero dizer que todo mundo tem uma história, e essa é a minha. Então, começar e ver nas pequenas coisas algo interessante, algo que hoje a gente para pensar, e você deve parar para pensar aí na sua vida e ver o quanto que você aprendeu quando você era pequeno, ou alguma coisa que te fez enxergar diferente, vale a pena. E quando eu montei o meu primeiro computador, eu falei, puxa, eu poderia fazer algo diferente, mas eu nem imaginava o quanto. E dentro disso, eu vivia numa família muito boa, muito legal, muito conjunta, simples, e que me proporcionava diferentes visões. Isso é importante, você ter visões. Mas a minha história, ela começa quando, voltando um pouquinho atrás, quando eu vou para São Paulo com meu avô, meu irmão, e a gente sai ali para procurar as coisas em São Paulo, para começar a montar, fazer as questões tecnologia. Puxa, na minha época, não sei se você mas tá vendo esse vídeo, mas eu montei o primeiro computador e era disquete. Não sei se você conhece a palavra disquete, mas era uma coisa que você armazenava conteúdos, como se fosse um CD, um pendrive, hoje em dia, né? E aí foi quando eu pensei ali, puxa, chegamos em casa, compramos as peças, ele começou a ensinar, a gente montou, e quando deu start, ligou aquele computador, eu falei, puxa, realmente as coisas complexas, elas podem se tornar simples, com sabedoria, com entendimento e com quem pode te ajudar. Então, isso despertou em mim um desafio, um desejo naquele instante. Mas não se apega, porque hoje eu sei disso, mas naquela época não sabia. E aí foi avançando o tempo, chegou aos 16 anos nessa trajetória, estudo e tudo mais. Então foi avançando o tempo e aí chegando aos 16 anos, nessa trajetória, estudando, trabalhando, comecei o trabalho. Comecei o trabalho até mesmo por causa do meu pai, que me indicou para São Paulo Transportes, onde eu trabalhava ali de projetista. Na verdade, eu comecei como estagiário. E nesse meio tempo que eu comecei, meu avô faleceu. Ele ficou doente, adoeceu e faleceu. E aí foi um baque muito difícil, mas a família sempre estava perto e a gente passou por esse desafio. Ele deixou muitos aprendizados, como eu disse aqui. E nessa trajetória, eu virei estagiário. E ser estagiário em 2012, talvez ali, algo nesse mapa do tempo, eu aprendi diversas coisas. Porque naquela época, estagiário não ganhava praticamente nada. Vou abrir para você. Acho que eu ganhava R$300 por mês. Então, só de pensar, né? Eu acho que a gente vivia outras épocas, mas é muito pouco. Mas o aprendizado, ele era muito grande. Por quê? Primeiro, eu me dedicava, né? Então, trabalhando ali, entregando cartas, sendo estagiário, mensageiro no sentido da palavra de levar as coisas, fazer algumas coisas administrativas, foi quando uma pessoa olhou para mim e aí falou, cara, você é um cara muito diferente. Você é uma pessoa que se dedica, você é uma pessoa que quer ver as coisas e fazer de forma diferente. E aí eu tive um baita vislumbre que poxa, quando você se dedica nas coisas e faz, tem pessoas que olham para você e conseguem
fazer você crescer junto. Isso é muito importante, porque na nossa trajetória, na minha trajetória, isso me marcou. Quando eu olho para trás, eu vejo tudo isso todos os dias. E como eu faço isso também. Então, quando eu comecei ali nessa trajetória de uma empresa gigantesca, que é a São Paulo Transporte, que cuida de toda a região metropolitana de São Paulo, fazendo projetos civis e tudo mais, eu olhei e falei, cara, como que eu posso aproveitar isso ao máximo? Então eu aprendi projetos, a desenvolver desenhos, eu desenvolvi projetos completos, por exemplo, de ciclovias, terminais de ônibus, faixa de ônibus e ônibus, entre coisas gerais, ali como estagiário. E aí eu fiquei 5 anos lá desenvolvendo tudo isso. Mas é óbvio, tudo tem uma alta e uma baixa. Na nossa vida, como é normal. Na minha não poderia ser diferente. Ao terminar o contrato lá, passar de estagiário, virei contratado, terceirizado pela empresa. Trabalhei mais 3 anos, saí de lá e aí o mercado em baixa total. Então, foi muita frustração ver que o que você se forma, o que você faz, puxa, acaba da noite pro dia e você não sabe o que fazer. Mas eu sempre tive uma coisa em mente que é a fé em Deus. Não sei se você, do outro lado, tem algum tipo de fé, mas eu acredito que todas as coisas, quando a gente faz, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa. Então, eu vejo que todas as coisas que nós fazemos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é muito importante você ter alguém para refugiar. Então, deixo essa mensagem, que é super importante no nosso dia. E disso, cara, eu consegui crescer, eu consegui voltar a trabalhar, mas não era mais na área. Olha que engraçado. Eu fui trabalhar num restaurante. A pessoa que fica ali entregando cardápio em frente a um restaurante no shopping. E aí você pode estar pensando, caramba, saiu de uma empresa, de um escritório, trabalhando em projetos para ser garçom. Mas a única coisa que eu tiro disso é o que eu aprendi. Vou dar um exemplo. Eu não era uma pessoa de comunicação. Eu não falava com as pessoas. Eu era introvertido. E ali, um baita desafio para mim poder me comunicar com pessoas que muitas das vezes era da minha cidade, que estava comprando no restaurante onde eu estava atendendo elas e estudei com elas na escola. Olha que loucura. Loucura, né? Então, eu só aprendi que aquilo ali poderia ser um ponto motivacionador para mim e aprendizado. Tudo é um aprendizado. E ali eu comecei a desenvolver o quê? A inibição, a poder conseguir galgar e me comunicar, mas é óbvio que não deu tão certo, porque eu não tinha experiência alguma. Mas eu consegui, de alguma forma, sair de lá, porque aquele restaurante não estava mais funcionando, parou, faliu, aí eu saí, poucos meses, acho que 1 mês, e depois disso eu fui trabalhar num hotel. Tive uma oportunidade de trabalhar no hotel e era mensageiro. Não sei se você sabe, mas um mensageiro no hotel, ele carrega as malas. A diferença é que eu trabalhei no centro de São Paulo para pessoas que comprariam coisas na 25 e tudo mais. Eu tinha que carregar fardos de 60 quilos para os quartos. Então não era só uma mala. Mas foi muito legal porque ali eu pude ainda mais conhecer a comunicação, como falar com as pessoas e tudo mais. Então essa trajetória levou 2 anos mais ou menos, até que um dia eu conversando com meu irmão, Rafael, ele trabalhava num segmento óptico, e aí ele, surgiu uma oportunidade daquele segmento estar expandindo, e eu de volta aos projetos lá dentro. E isso foi, uma oportunidade incrível. E aí eu retomei a minha volta aos projetos, elaborei um projeto magnífico, junto com várias pessoas, onde essa empresa se modificou inteira, por causa de alguns desses projetos que eu fiz, e aí nisso aconteceu que o Rafael saiu, e ele saindo, em seguida eu saí também, e nisso a gente resolveu fundar a Visari. E nascendo a Visari, ela surge desse encontro de eu ver a percepção da minha vida de formas diferentes e sempre olhar pelo ponto positivo, e aí a gente começa o negócio. Começa o negócio em 2019, 23 de novembro, após 3 meses de pandemia, então loucura total. Imagina os desafios de abrir um negócio físico numa cidade que foi São José dos Campos. A gente saiu de Itaquaquecetuba para abrir um negócio em São José, morando lá e vindo para cá todos os dias. Disso, a gente teve vários desafios.
na abertura, na pesquisa, em como fazer. De certa forma, eu fiz todos os projetos, tudo o ambiente, e nisso a Visari foi crescendo. Por mais que veio a pandemia, a gente conseguiu se desenvolver, cara, consegui pensar de forma diferente e, obviamente, Deus na frente, tá? Não posso deixar isso de lado, mas a gente conseguiu olhar e conseguiu fazer aquilo dar certo, aquilo ir pra frente. E aí, no começo, é aquele começo como talvez você também tenha. Ou talvez você que vai abrir um negócio também pense, já abro com tudo pronto? Já abro com rios de dinheiro? Não. Foi com empréstimo, foi no cartão, foi devendo, foi de forma dura, difícil, mas conseguimos. E aí, quando a gente abre o negócio começa a sair a primeira venda. Foi um óculos de R$100. Aí, esse óculos de sol ajudou essa pessoa a enxergar. E ali foi o segundo, e a terceira, e a 10ª pessoa, e a 1000ª pessoa. E aí, centenas e milhares de pessoas começando a enxergar diferente, de modo que não era só um óculos, mas era enxergar por outras lentes, com um propósito diferente. E aí, surgindo tudo isso, os desafios vindo, a pandemia veio, a gente fechou as portas, a gente abriu no outro mês, porque é questão de saúde, a gente começou a atender os clientes, a gente começou a mudar a perspectiva de vida delas, a gente começou a entender o negócio como um negócio que agora ajudava outras pessoas, não só a nós. E esse negócio começou a crescer. A gente trouxe pessoas competentes e aí fica um aprendizado. Muitas das vezes a gente acha que é como, a gente acha que é o que, mas também é quem. Quem faz, tem um preço fundamental no negócio. Quem está com você, quem faz por você, quem agrega com você. Isso é muito importante saber. E dessa forma, eu consegui crescer o negócio, desenvolver ele, e agora, quase 6 anos depois, são centenas de milhares de clientes. É um projeto novo que a gente criou, que foi a Dê um Par, que a cada 10 óculos vendidos com a Visari, a gente ajuda uma pessoa a enxergar de forma gratuita. Se a pessoa que seja vulnerável tenha um problema financeiro, social e não consiga fazer seus óculos, por os nossos clientes comprarem, a gente consegue ajudar essa pessoa. Então, se você, por algum motivo, também é cliente da Visari, saiba que você ajuda outras pessoas a enxergar a vida por outras lentes e de forma transparente e com um valor, que é enxergar a vida. E isso daí se transforma no quê? Num negócio onde a gente pode ajudar mais pessoas, ajudar a nossa família, ajudar as pessoas que trabalham aqui e crescer junto com elas. E aí o que vem no final é, cara, eu não nasci pronto, eu nem sabia que eu teria, como eu falei aqui no início, se alguém me falasse que eu estaria aqui fazendo isso, eu iria, provavelmente, com certeza, porque não faz sentido isso tudo que veio acontecendo ao longo da jornada. Obviamente que é um resumo de tudo isso que eu estou falando para você que você use isso daqui para se inspirar, para que você veja que o seu caminho também é difícil, o meu foi e provavelmente de muitos serão, mas tudo depende da decisão que você toma, nos desafios que você tem. Então, inspire em pessoas que conseguiram chegar lá, inspire em você, na sua família, pense num propósito maior. E eu não estou falando que também deixar de ganhar dinheiro é ruim, isso não é verdade. O negócio começa para ganhar dinheiro e o propósito vem, né? Em vários livros são descritos isso. Só que não existe fórmula mágica, não existe atalhos, essa é a verdade. O que funciona na vida real é entender como as pessoas já passaram por aquilo e como eu posso pegar aquilo e agregar para a minha vida. Esse conteúdo foi só para você conhecer um pouco mais sobre mim, conhecer mais um pouco da minha história. E com certeza, uma coisa eu vou deixar descrita aqui para você, registrada para você, que é, se a Visari também não existisse mais, o tanto que eu aprendi hoje seria 10 vezes mais rápido construir outro negócio. Então, pensa sempre nisso, pelo lado positivo. E, obviamente, não deixa de, agora seguir esse canal, deixar seu like, comenta a sua história também, eu queria saber a sua história. E se a minha história te ajudou a inspirar mais. Se você agora entende que vai vir desafios, você vai ter que olhar para trás e enxergar cada etapa e aprender com elas e aplicar isso lá na frente, ou no agora. Então, obrigado por fazer parte da minha história agora. E não esquece, me conta aqui
Qual a fase da sua jornada que você está vivendo agora? Comenta aqui embaixo e eu quero caminhar com você daqui para frente. Obrigado.